Olá para quem nos escuta pelo Spotify, nós estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast Ciclo do Campo e hoje, com muita alegria, nós estamos recebendo ele, o Adriano Queiroz. Adriano, que é consultor técnico da SL Agro, que concluiu no ano passado uma especialização na parte de nutrição de ruminantes, produção de ruminantes. O Adriano, que é pecuarista e tem uma atuação muito presente tanto na pecuária de leite quanto na pecuária de corte. E ali na região onde ele reside, né, na região de Frutal, ele também faz parte da diretoria da Cofru, que é uma cooperativa extremamente relevante ali para a região. Adriano, obrigado por ter vindo, obrigado pela sua presença. Adriano, que faz parte da equipe de consultores técnicos há quanto tempo, Adriano? 5 anos? 6 anos. 6 anos. Então já é uma trajetória de muitos aprendizados, de muitas conquistas, né? A gente fica feliz com toda a dedicação que você empenha em tudo aquilo que você faz, viu, Adriano? Então, muito obrigado, viu? Seja bem-vindo aqui ao nosso programa. A satisfação é minha, Felipe, de estar aqui com vocês, né? São 6 anos de me aturando aqui dentro. A gente está dentro desse ramo. Até acho que os cursos que eu fiz não foram, de maneira nenhuma, eu estou subjugando, mas assim, acho que a maior faculdade que eu carrego comigo é a vivência, sabe? Eu sou um apaixonado mesmo em pecuária e a gente segue esse caminho hoje, né? Foi interessante você falar, Adriano, porque carinhosamente, pessoal, no time da SL Agro, a gente conhece o Adriano como o filho da pecuária. Tamanho é a emoção com que ele coloca também tudo isso. O trabalho não é só por uma questão financeira, mas é porque o Adriano carrega essa paixão mesmo pela pecuária e pela evolução da pecuária, né, Adriano? A gente espera ver no nosso país um investimento realmente em tecnologia, né, em estratégia de manejo, para elevar a nossa pecuária nacional para a posição que ela merece, né? É isso aí. Muito bem. Bom, Adriano, e hoje nós estamos aqui para falar sobre um tema muito importante para os nossos clientes, para quem está nos ouvindo, que é sobre a utilização de proteinados para o período seco do ano, né? Todo ano a gente enfrenta, né, essa realidade e nós sabemos que existem diversas estratégias aplicadas a fazer um animal ganhar peso nesse período, ou pelo menos fazer ele não retrair, né, e não andar para trás. E para isso surgem sempre, né, no nosso cliente, surgem muitas cotações sobre os proteinados, né? Então, o proteinado é uma grande dúvida aí do nosso ouvinte, né, de quem está nos acompanhando, de o que é um proteinado, como usar, e é um pouco disso que nós queremos discutir hoje, sem deixar de falar, claro, da viabilidade financeira, né, de um cenário ou outro. Então, Adriano, acho que a melhor forma da gente começar é ouvir um pouco a sua opinião sobre como que a gente conceitua o que é um proteinado, né? Qual que é a diferença de um proteinado para uma ração, né? No que consiste um proteinado? Proteinado, o nome mesmo já diz, né? Proteinado. Então, ele supre na seca aquela proteína que o pasto deixa de dar, né? Mas só a proteína, Adriano? Não só a proteína. Ele também traz consigo os minerais, mas também ele traz aquele aporte de ureia, que é importantíssimo nesse período, principalmente, Felipe, para degradação daquela fibra, né? Fibra e lignina, que deixam de se tornar energia e passam a ter passagem direta. Aí, dando aquele velho problema de boi sanfona, que isso não cabe mais dentro dessa pecuária moderna. É verdade. Tá? Hoje o boi é uma commodity, a gente tem que entender que o boi é commodity. Hoje a gente tem que entender que é uma máquina de produzir carne. Então você não pode produzir carne nas águas e perder na seca. Isso é fato. Então o proteinado hoje, na seca, é um coringa, sabe? É um coringa que traz a proteína para suprir a proteína do pasto. Traz a parte mineral e traz consigo também os aditivos, monenzina, as leveduras, as ureia protegida da vida, né? Que isso sim também faz todo o conjunto, né, para trazer os resultados. E na sua percepção, a gente pode afirmar para quem está nos ouvindo e para o nosso cliente que a composição do que é um proteinado é suficientemente capaz de evitar esse efeito sanfona que você colocou, esse retrocesso. O nosso cliente pode ter essa convicção de que se ele utilizar o proteinado na época da seca, ele vai conseguir talvez não só reduzir essa perca de ganho de peso, mas talvez até incrementar peso nesse animal? Olha, Felipe, essa pergunta foi ótima. Não, porque não depende só do proteinado. A gente depende do que o pessoal às vezes subjuga muito. O que temos de fibra para ser oferecido, de matéria seca. Então só proteinado não vai fazer todo o milagre. Sim. Proteinado faz aditivar
aquela fibra que está de má qualidade. Mas, primeiramente, nós temos que avaliar a questão de pasto. Como está a sua oferta de pasto. E o pessoal, às vezes, subjuga isso. Né? E aí usa o proteinado de uma forma errada, de uma forma que não traz o resultado. Mas o proteinado hoje, usado dentro do que é correto, fonte de fibra, que seja bagaço. Que seja bagaço, tá? E um proteinado, não se discute. Ele traz ganhos, sim. Entendi. Então, talvez aquele nosso companheiro, cliente, que está iniciando a atividade agora, ele tem aquela faixa de pasto seco e ele está olhando para aquilo e talvez está entendendo que ele perdeu aquilo ou que aquilo não tem nenhum valor nutricional. Aquilo é justamente a fibra que vai potencializar o efeito do proteinado. A fibra é energia, porque a fibra passa pelo rumo, passa para o intestino e vira energia. Comparação boba. Eu estava vindo para cá, o Waze toda hora falava assim, buraco na pista, buraco na pista, buraco na pista. O que a gente tem que fazer? Andar devagar, não pode correr. Por quê? Não tem como, porque senão vai acontecer, vai dar errado. O que o proteinado faz? O 01, tipo 01, ele vai lá e tampa parte daquele buraco. Dá a condição de você já andar um pouquinho mais, com mais velocidade na via. Eu pegou uma categoria maior, eu uso um 05. Aí você pavimentou. Aí você pode vai andar rápido. E andar rápido, quando eu falo assim, é diminuir os ciclos dentro da propriedade dos animais. Com o proteinado, você consegue diminuir esses ciclos. Com o uso de proteinado, você hoje... É loucura falar, mas para produzir uma arroba no sal mineral, digamos assim, gasta 600 dias. E num proteinado 0,5... gasta 70 dias. Num 0,1, 120 dias. É o encurtamento do ciclo. É o encurtamento do ciclo. Muito bom. Adriane, como a gente está falando já da utilização do produto, do proteinado, quais são essas principais práticas de manejo que você considera ou que você até mesmo pratica na sua fazenda, né, na sua atividade, que fazem com que o proteinado ele desempenhe o seu potencial, né? Felipe, eu fiz um curso que chama Sinais. Sinais é a gente observar o que os animais contam para a gente. Os animais contam pra gente o que eles estão precisando, o que está acontecendo, o que está certo, o que está errado. O que eu indico hoje, né? Período de seca. Período de seca é desafio? É desafio. Mas o proteinado não é custo, é investimento. Proteinado é investimento. Hoje a gente consegue ter ganhos, Felipe, dentro de uma propriedade. Se você fazer um manejo intenso, ter ganhos de período de águas de 1,1 kg, 1,2 kg, pensando em animais de 250 kg a 300, tá? Você chega na seca, esse ganho você vai diminuir, tá? Vai diminuir muito, vai vir para quê? 600, 500, tá? Só que quando você fecha todo o ciclo, você termina um ano com 800 gramas, 900 gramas. É verdade. Tá? E aí, se eu ficar só no achismo, só no sal mineral, isso não vai ocorrer. Eu vou ter um alongamento. Eu vou ter eu vou ter animais que estariam tendo ciclos, né, interrompidos, assim, negociados e voltando a ter novos animais na propriedade. Vou estar diminuindo arrobas produzidas por hectare. Entendo, Janice. Realmente a gente percebe é um grande desafio para o nosso cliente entender o proteinado como investimento, realmente, né? Porque muitas vezes a conta ela fica reduzida ao que o custo do mineral é mais barato que o custo do proteinado por quilo. Mas o que você está trazendo para nós é o elemento de que, num período completo, a utilização do proteinado, ela se torna um investimento, porque o ganho que esse animal vai ter em comparação àquele investimento que foi feito com proteinado, ele supera, por exemplo, o ganho que teria com o mineral, né? Com certeza. Bom, gente, a questão é peso, né? A gente fala só de... peso é carne acumulada, músculo acumulado. Hoje a gente tem que entender que período de seca é estratégico. Olha só, vou perguntar uma coisa aqui que muita gente erra. Qual que é o período que dá maior ganho adicional para os animais? Período de águas ou período de seca? Todo mundo, a maioria vai falar assim para mim, é no período de águas. Não, está errado. É no período de seca. Porque no período de águas, o pasto empurra. Então o ganho dele já é alto. Sabe, o pasto empurra. Sim. Agora, o ganho adicional, quando você usa um proteinado no bagaço,
aí ele se expressa. Muito bem. Você entendeu? Então, assim, a gente tem que saber entender também sobre isso. O tanto que é essencial o uso hoje de um proteinado durante a seca. Entendi. E, Adriano, eu vou te fazer uma pergunta que eu sei que talvez não tenha uma resposta única. Cada cliente tem que entender a sua realidade, como a gente sempre fala. Mas você começou a falar um pouquinho da dosagem, né, de como que a gente recomenda a utilização do proteinado. E você citou o 0,1, 0,3, 0,5% do peso vivo. Na sua experiência, nesse período de seca, você tem uma preferência ou uma recomendação mais padrão para essa inclusão? Ou você acha que realmente cada caso deve ser olhado individualmente? Tem que ser olhado individualmente. Cada fazenda tem... Primeira coisa, chega no produtor, o que você busca? Tá, eu busco um ganho X porque eu tenho... Tem que chegar a esse ponto, tá esse negócio. Ah, tá, vamos ver o que você tem de oferta de fibra, né? De pasto. A partir daí a gente vai determinar. Não adianta a gente dar um alto consumo para bezerro. Tá? Até porque um autoconsumo para bezerro é um efeito substitutivo, tudo, mas um proteinado, por exemplo, de seca de 35%, 40%, tem mais proteína, é o que o bezerro precisa. Mas partiu de 9 arrobas, Felipe, aí já muda a conversa. Tá? Aí a gente já passa para um 0,3, 0,5. Só que o proteinado de seca se comporta diferente. O 0,1 não vira 0,1. O 0,1 vai virar 0,2. O 0,3 vai virar 0,5. E talvez um 0,5 vira até quase uma ração, dependendo. O que você tem de oferta de pasto. Interessante. Tá? Porque você quer um efeito aditivo ou você quer um efeito substitutivo? O efeito aditivo é para bezerro. Sim. Até 9 arrobas. A partir de 9 arrobas, aí sim. Aí a gente vai partir para efeito substitutivo. Entendi, tá claro. Que é o 0,3, 0,5, né? Tá claro. E, Adriano, no começo da nossa conversa, você comentou, e foi muito bem colocado, que o proteinado sozinho não vai levar o produtor aos resultados, talvez, que ele está esperando. Você citou a disponibilidade de forragem, né, a disponibilidade de pasto, que vai determinar esse ganho de peso. Mas eu queria fazer uma outra pergunta. A genética também é um fator que a gente pode considerar nessa conta? Ou isso talvez não seria tão relevante? Tem outro ponto aí que a gente tem que ressaltar também, logística, tá? Claro. Logística interna da fazenda. Porque tem fazendas que não conseguem ter logística de usar proteinado 0,5. Porque talvez exige mais tamanho de coxo, mais volume. E às vezes fazendas não conseguem fazer isso. Então, quer dizer, é meio individual isso. Entendo. Talvez até a mão de obra também. Mas a gente aí parte para aquela história. Tem que tentar corrigir, tá? Hoje, Felipe, o proteinado hoje tem uma característica que eu falo muito de coringa, sabe? Coringa. Dentro do período das águas, por exemplo. Eu solto ele numa pastagem linda, maravilhosa. É o maior desafio meu hoje. Não é seco, talvez, mas águas. Porque dentro da mesma pastagem tem quantos efeitos de pastagens? 3. Ele começa a comer 0,1, vai para o 0,2 e termina no 0,5. Né? Na seca é mais fácil, porque ele fica estabilizado. Você fornece uma forragem, tá? Uma silagem, o feno que eu adotei, tá? Na fazenda nós adotamos feno lá, ótimo, tá? No período da seca mesmo. Período da seca. Interessante. E a partir daí a gente realmente tem que entender que cada propriedade tem a sua característica, tá? Não é chegar e oferecer, porque pode ser que a pessoa invista num negócio que não é o momento para ela. Sim. Então, Adriano, pelo que você comentou, se aquele cliente nosso está com um pasto completamente rapado, talvez a SL tenha outras alternativas para ele, mas proteinado não seria a opção para esse cliente num período de seca. Não seria, Felipe, não seria. Às vezes a pessoa, o produtor quer, assim, às vezes quer forçar, não quer economizar, mas ele quer ter uma economia, mas quer ter o máximo de ganho. Isso não anda junto, tá? Isso não anda junto. Então, se ele não tiver uma forragem, um proteinado, não vai resolver. Ele não vai resolver. Aí ele precisa trabalhar com uma ração, ou buscar uma alternativa de forragem, tá? Para depois, sim, trabalhar com proteinado. Perfeito. Tá claro, Adriano. Perfeito. Bom, e quando você está, por exemplo, ali num cliente, que você está prestando ali a sua consultoria, qual que é a conta ali, talvez que você possa compartilhar com a gente, que você faz para apresentar para o produtor, expor para ele que o proteinado ele tem essa viabilidade financeira, né, que ele se paga e que ele é realmente um investimento? Sem achismo, tá? Certo. Eu adoro pegar pesquisa pronta, estudo pronto. Eu sou muito ligado aos trabalhos do Apta em Colina, onde saiu o Boi 777. As contas hoje são claras, né? Vai depender muito do que o produtor quer, da capacidade que ele quer de
de investimento. Hoje as facilidades existem, tá? Hoje a gente tem linhas de pagamentos que não agridem, vamos falar assim, um negócio. Mas, assim, a gente tem que olhar certas coisas, tá? Eu chego da propriedade, eu tenho que rodar a propriedade, tem que ver a propriedade e tem que ver o que o produtor tem como oferecer para esse rebanho. Porque tem produtor que, mesmo mostrando os números, ainda prefere a economia. Mas os números são impactantes. Os números são impactantes, gente. Os números, hoje, a gente sai de ganhos de seca. Não é ganho, é perder peso, certo. Tá? Se deixar o animal no pasto e no mineral. Passa de um 0,1 com um ganho aí de 150 gramas, um 0,2 de 0,13 de 250 e termina até um 0,5 de 450. Então você pensa, 450 gramas para nada é 40%. É muita coisa. É muita coisa. Conta é uma coisa que o produtor precisa entender. Mas sabe qual que é o investimento primeiro que o produtor tem na fazenda hoje? Balança ou uma fita métrica para medir o peso. Interessante acompanhar. Sem dados, né? A gente Sem dados não dá. Tá vendo? Então, para você que nos escuta, eu quero me dirigir a você e falar e reforçar que realmente a SL Agro, com a sua equipe de consultores, nosso compromisso é com a transparência e com a viabilidade financeira do seu negócio. Por isso, a nossa equipe preconiza realmente as análises financeiras de cada cenário, como o Adriano comentou, cada realidade ela merece ser avaliada individualmente e você pode também ser um parceiro e entrar em contato conosco para ter mais informações. Adriano, agora, quem está nos ouvindo entendeu que precisa usar o proteinado, tá adepto a utilizar isso, e aí como que na prática ele usa? Ele deixa isso no coxo exposto, ele deixa à vontade, ele fornece mais de uma vez ao dia. Talvez para você que está ali e já vive nessa rotina de fazenda há muitos anos é uma coisa tão óbvia, mas para o nosso companheiro, o nosso pecuarista que está iniciando e tem essa dúvida básica, como que na prática ele oferece esse produto aos animais? Os maiores erros que a gente pega é isso aí. É nesse ponto. O pessoal acha que o proteinado tem que ser dado de forma não à vontade. E ele é à vontade. Se ele é 0,1, ele é 0,1% do peso vivo do animal. Então o animal vai comer até aquela quantidade. Vai comer um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da qualidade e quantidade de forragem. E às vezes o pessoal subjuga isso. Eu vou colocar X, um saco por dia. Mas os animais estão comendo um saco e meio. Vou te dar um exemplo rapidinho. Meu irmão, de dentro de casa. Tá errado. Proteinado, tá fazendo as contas lá, tá acabando 2 dias antes. Os coxos tem que ter depósito, tá? São depósitos, porque coxo de proteinado não pode faltar proteinado. Tá? E lá todo dia colocar proteinado é meio complicado. Então a gente tem que trabalhar com uns depósitos. Sim. E aí que tá. Eu peguei a tal dia e ia observar, né? Aí, eu dou uma olhada aqui lá. Então, é uma coisa errada, porque tá comendo demais. Não tá comendo demais. O problema é que ele punha proteinado para acabar na quinta-feira. Que acabou quinta-feira. Aí acontece o quê, Felipe? Sim. Um desbalanceamento, né? Os animais ficavam sexta e sábado, e ele ia voltar proteinado sábado. E os animais já naquela fissura para comer. 18 sacos por semana, comendo tudo. Falei, coloca 22. Coloca 22. Você tá ficando doido, vai aumentar demais. Coloca 22. Sim. Certo? Colocou 22. Comeram os 22 na primeira semana. Na segunda semana, lamberam só 20. Sim. Na terceira, 19. Ou seja, faltava um saco de proteinado. Um saco de proteinado na conta que ele fazia. Entendi. Tá? Então, às vezes, o produtor tem hora que ele erra nessa conta do consumo. É verdade. Do consumo. Porque ele pensa que ele vai colocar lá o tanto que ele quer, que ele acha que é bom. Não. Quem sabe o que é bom, a quantidade que precisa é o boi que lambe, o bezerro que lambe. Faz sentido. Adriano, se você me permite, eu queria entrar num outro assunto aqui, que foge até um pouco do nosso tema do proteinado de secas, mas eu sei que é um assunto que você fala com brilho nos olhos, e eu acredito que quem está nos ouvindo aqui, falando sobre proteinado de secas, também tem curiosidade sobre esse assunto, que é o sequestro de bezerros, que é esse período de transição, né? Quando a seca ela já está terminando, a gente já está entrando no período de águas, né? Enfim, e como que é essa prática de manejo? O que o produtor tem a ganhar com isso? E como que isso pode ajudar ele a ser mais profissional na atividade? Felipe, a pecuária ela tem que seguir a agricultura. A agricultura subiu. A pecuária precisa ir atrás. Isso é tecnologia. Tá? Tecnologia não é robô ou drone, não. Tecnologia são atitudes, né? E o sequestro é uma ferramenta hoje
de fazendas que querem realmente maximizar ganho, precisam estar fazendo. Sequestro não é pegar um animal no início de seca e pôr ele no coxo. Não. É você fazer o contrário. Terminando a seca, começou a chover, o pasto, traz o gado do pasto, fecha no coxo. E aí, você trata. Você trata como se estivesse no pasto. Aí você usa um proteinado, uma silagem ou um feno. Tá aí o proteinado de novo. É verdade. Tá, você entendeu? Às vezes o pessoal quer muito usar ração. Tá? Errôneo. Você vai pegar a ração e dá para bezerro. O bezerro precisa de mais proteína. Sim. Aí você faz o quê? Aquele boi bolinha que o mercado rejeita. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso. Proteinado realmente, nesse ponto do sequestro, hoje ele faz parte e é importantíssimo o pessoal ter o entendimento, gente, que sequestro é uma necessidade hoje dentro da pecuária de corte para a recria que faz uma diferença louca no término daquele ciclo daqueles bezerros que passaram por lá. Exato. A gente tem visto muito isso. E, Adriano, para a gente ir concluindo, eu queria te perguntar, a SCL, ela tem produtos, soluções para atender os nossos clientes com diferentes tecnologias? A gente falou aqui de proteinados, né? Geralmente, como é que você tem comunicado, né, para os seus clientes as tecnologias da SCL aplicadas aos nossos produtos, né, que tem a ver com tudo isso que a gente está conversando aqui? Temos. Nós temos um CRIP para bezerro. Período de águas, nós temos o 0,1, nós temos um 0,5 águas, que vira 0,3 nas águas, né? Nós temos. Partiu para seca? Temos também, né? Tem o CRIP. Aí já tem outros produtos, 0,1 para seca, 0,5 para águas, né? E o diferencial que a gente não trabalha com o básico. A empresa hoje entende que o ganho de peso não se faz com apenas arroz e feijão. A gente hoje trabalha com tecnologias, né, que agregam ganhos de peso e tem demonstrado assim sucesso, né, sucesso no campo. Não dito por mim, não. As balanças estão contando, né? Então as balanças estão contando. Então hoje a gente consegue ter uma categoria de produto, Felipe, dentro da SCL que dá para direcionar pegando desde um bezerro de desmama até um boi de terminação. Agora, quem vai conduzir isso é a parte técnica nossa, que tem toda a capacidade para isso. Porque a gente carrega também um conceito de respeito, né? A gente não está aqui para vender nada. A gente está aqui para indicar o que é bom. Verdade. A gente tem um respeito muito com o produtor, porque a gente não está aqui para fazer faturamento, a gente está aqui para fazer ganhos para o produtor. É verdade, Adriano. Bom, e se você fosse, Adriano, trazer uma mensagem final, né, dentro do nosso tema, que é a utilização dos proteinados na época da seca, a importância do sequestro e outras práticas de manejo que a gente falou aqui, qual que seria o recado final que você deixaria para o nosso ouvinte, para o nosso cliente, para os técnicos que também estão nos acompanhando, né? Qual seria o seu recado final? Adquirir uma tecnologia. Uma tecnologia nova, que tem, não tão nova, mas para alguns é nova, né? Para alguns é mais barata, para outros custa um pouquinho mais, que é a mudança de atitude. Tá? Essa tecnologia que eu falo hoje, que o pessoal precisa entender. O uso de proteinado em si, saindo do mineral, já é uma tecnologia. Felipe, eu sou da época, tem 54 anos, eu sou da época de sal branco, com farinha de osso. Sim. Agora você imagina só. É verdade. Então a gente partiu de boi de 4 anos para boi de 21 meses. A gente tem que mudar de atitude ou não tem? É verdade. Então, para você que nos ouve, esse foi o programa Ciclo do Campo. Mais uma vez, Adriano, queria te agradecer pela disponibilidade, pelos conhecimentos que você compartilhou. Realmente, quem realmente nos ouviu aqui, que teve com certeza um aprendizado, um ganho, agregou conhecimento para esse produtor, para esse ouvinte, para quem está curioso também em saber. Então, a gente quer te agradecer e relembrem esses pontos que o Adriano falou e principalmente o nosso compromisso que nós reforçamos como SCL Agro, de que nós não estamos aqui simplesmente para comercializar produtos, mas para te ajudar a identificar as suas necessidades e oferecer o produto certo para a rentabilidade do seu negócio. Nós agradecemos mais uma vez e seguimos juntos.